Olá pessoal, meu nome é Martin Eichmeier, eu sou coordenador aqui na Academia Internacional de Cinema e eu vou usar esse espaço para explicar um pouco para vocês como funciona a nossa plataforma online, como vão ser as dinâmicas das aulas, né, dos cursos online, explicar a especificidade dos cursos que a gente tem aqui nessa escola, que é um pouco diferente de outros cursos que vocês vão achar por aí na internet e tal. E esclarecer algumas das principais dúvidas que aparecem entre vocês aqui nos nossos canais de atendimento. Basicamente, a gente. Acho que a primeira questão que a gente tem aqui, né, é quanto ao acesso dos cursos, né? Como é que vai ser o acesso, como é que vai acontecer e assim por diante. Então vamos lá, vou explicar um pouco para vocês aqui brevemente. O acesso aos cursos, certo? A primeira coisa que vocês vão fazer é entrar no site da Academia Internacional de Cinema online, tá? Não é o mesmo site da Academia Internacional de Cinema, ele é um site dedicado aos cursos online. É esse site aqui, online.aicinema.com.br, tá? Digitou esse site na internet, vocês vão ter o espaço para digitar um e-mail e uma senha. O e-mail, obviamente, vai ser o e-mail que vocês usaram para se cadastrar na matrícula de vocês. E a senha vocês vão receber por e-mail pela escola no mesmo dia em que tiver marcada a sua primeira aula. Nesse mesmo dia você recebe ali uma senha e você vai entrar então na plataforma e acessar o curso no qual você está matriculado, certo? Uma coisa importante aqui, né, é o fato de que os cursos eles têm data e hora estipulados, tá? Por que isso? Porque a gente trabalha com um curso sincrônico, diferente de outros cursos que vocês vão achar por aí que são não sincrônicos, ou seja, você compra um material, esse material fica disponível segundo uma lógica, uma determinada progressão, e você tem relação única e exclusivamente com este material e com a plataforma que abriga esse material. Num curso sincrônico, a sua relação passa a ser com os colegas do seu curso, através de várias ferramentas que a gente tem dentro da plataforma, e a sua relação passa a ser também com o professor do curso. Então você tem uma relação não só entre aluno e sistema, você tem uma relação entre aluno e professores e colegas. Por isso ele precisa de uma data para começar e uma data para terminar, tá? Porque o professor vai avaliar os exercícios de vocês, vai olhar esses exercícios, vai dar feedbacks e assim por diante. E como que isso vai funcionar, né? Vamos lá. Bom, todo esse ciclo ele dura basicamente uma semana, tá? Então eu tenho a aula ao vivo, que vocês vão assistir. Feita essa aula, você tem acesso ao material de apoio, né, que vai servir ali para você estudar, ler sobre o assunto daquela semana. Depois do material de apoio, você tem um exercício de engajamento. O que é um exercício de engajamento? Vamos lá. Feita a aula ao vivo, feita a leitura desse material de apoio, o exercício de engajamento ele serve para avaliar se você de fato assistiu a essa aula e leu esse material, porque disso depende a próxima etapa, que são os exercícios práticos, certo? Esses exercícios práticos que vocês vão realizar e que o professor vai corrigir. Então, feito esse ciclo, e o professor tendo dado a vocês ali o feedback, né, desses exercícios, você conclui essa semana e passa para a semana seguinte, onde vai ter a aula seguinte e esse ciclo se renova, né? Você também vai ter uma aula ao vivo, também leitura de um outro material, um outro exercício e assim por diante. Tá? Isso é como funciona uma semana, certo? Vamos entender como é que funciona a dinâmica da aula ao vivo. Vamos lá. Cada aula ao vivo está marcada para um horário e para um dia determinado, certo? Em geral, esses horários, essa data e esse horário vão ser semanais. Toda semana vocês vão ter a mesma hora e o mesmo dia. Salvo algumas semanas em que você tem feriado que cai naquele dia, a gente vai ter que fazer alguns ajustes aí, mas esse calendário todo vocês vão receber com antecedência, certo? As aulas têm entre 45 e 50 minutos, com 10 minutos para perguntas ao final. Feito isso, né, terminada essa aula, vocês vão ter então acesso ao material de apoio, certo? Então, ao fim da aula, vão ser liberados os materiais para estudo. Vocês vão ter então 3 dias para entregar todos os exercícios.
e depois o professor vai ter 3 dias para entregar as correções. Por que isso é importante, né? Porque é importante que vocês tenham um prazo para fazer, e é importante também que o professor, para que faça uma avaliação de qualidade, tenha tempo para ler cada uma desses materiais que vocês enviaram. Quando o exercício é prático, que ele consiga ver esse material, se é um vídeo, se é uma edição e assim por diante, e consiga elaborar ali uma devolutiva que possa ser interessante, que possa encaminhar vocês para um próximo passo e saber se aquilo está funcionando ou não, certo? Essa é a diferença, inclusive, de um curso, como eu estava dizendo, sincrônico de um curso não sincrônico, né? Você faz um curso de edição, por exemplo, não sincrônico, você vai ter ali a aula de como funcionam algumas ferramentas, mas não vai ter ninguém dizendo para você se as opções artísticas que você fez, se as opções técnicas que você fez estão legais, estão corretas, é por aí que tem se feito, nesse gênero, nessa ideia de filme e tal. Não, nesse curso vocês vão ter essa devolutiva, tá? Então vamos pegar um exemplo aqui. Imaginem um curso que comece segunda-feira. Nem todos começam segunda-feira, tá? Mas vamos imaginar um curso que comece segunda-feira. Então vamos lá. Esse curso começa segunda-feira, o aluno vai assistir a aula na segunda-feira, ele pode decidir acessar esse material, a leitura desse material só no dia seguinte, na terça. Eu estou dando aqui um exemplo, obviamente, né? Na quarta e na quinta ele vai realizar os exercícios dele. E aí, na linha de baixo, a gente tem a dinâmica do professor. Ele vai, na quinta-feira, recebendo, né, esses arquivos dos alunos, vai organizar isso para daí, na sexta-feira e no sábado, fazer as correções e no domingo elaborar uma devolutiva para cada um deles e fazer a entrega nesse domingo. E esse ciclo, então, se renova, tá? Óbvio, isso aqui é um exemplo só, né, de dinâmica de aula, tá, gente? A coisa pode ser diferente disso, mas vamos lá. Uma dúvida frequente que também aparece aqui pra gente é quanto ao tempo de disponibilidade do curso. Então vamos lá. Basicamente, as aulas ao vivo elas vão ser disponibilizadas como arquivo para consulta, tá? Vocês vão poder acessar esse arquivo. Mas o que acontece? Essas aulas estão sendo transmitidas e estão sendo gravadas aqui dentro desse estúdio. E é preciso que a gente tenha um tempo para converter o arquivo desse vídeo e enviar para a plataforma. Também tem um tempo de subir na plataforma e da própria plataforma fazer uma conversão para o protocolo dela ali. Esse tempo, né, levando em conta que essa aula tem 1 hora, é um arquivo de vídeo de 1 hora, ele demora um pouco, né? Pode variar de situação para situação, como é que está o servidor da plataforma, como é que estão os servidores aqui da escola e tal, ele pode variar esse tempo. Mas nos testes que a gente fez aqui, em geral, dali 1 hora vocês vão ter essa aula disponível, tá? Então quem não pôde assistir a aula 7, 8 e pouco, uma aula que começa às 7, você vai ter essa aula disponível ali para você. Feita a aula, os materiais, né, e essa aula gravada que vai estar ali então na plataforma, eles vão ficar disponíveis durante toda a duração do curso, certo? Até 1 semana após o seu término. Então o aluno, durante o curso todo, estou na aula 7, mas eu quero olhar a aula 1, tudo bem, não tem problema. Você pode voltar lá na aula 1, tá tudo disponível lá. Tudo que tiver de leitura, material de apoio, o próprio vídeo, fica tudo ali disponível para você, independente do momento em que você estiver no curso. Fechou o curso, recebeu a última devolutiva, acabou, não tem mais nenhuma tarefa. A partir dali você tem 1 semana ainda para acessar a plataforma, se você quiser revisar algumas coisas, quiser voltar a olhar para alguns assuntos e assim por diante, tá? Você pode revisar isso. Bom, outra dúvida que aparece com frequência é: quem eu devo procurar caso eu não consiga acessar a plataforma? A primeira pessoa que você vai procurar, um pouco que naturalmente, né, vai ser o professor do seu curso. Por quê? Porque é a pessoa com quem você vai ter mais contato. Então, procure essa pessoa, procure o e-mail dele, procure os canais dentro da própria plataforma, onde você pode enviar e-mail, né, para esse professor. E os e-mails que você recebe dele, inclusive, né? Só responder aquilo. Não conseguindo por esse caminho, você vai ter recebido da escola um e-mail de acesso, né? Alguém aqui da nossa secretaria ou eu mesmo terei enviado esse e-mail para vocês. Então aproveitem isso, guardem esses e-mails que são através desses canais que vocês vão se comunicar com a escola em caso de algum problema, tá? É raro, a gente
teve muitos poucos casos, né, de problema de aluno que não conseguiu acessar a plataforma. Quando isso aconteceu, foi um erro da própria plataforma, o seu servidor deu algum problema ali por alguns minutos, mas logo voltou ao ar. Então isso eu acho pouco provável que isso venha a acontecer, tá? Uma última dúvida é o certificado. Vamos lá, certificado. Minha gente, é o seguinte, vocês recebem um certificado pela escola, um mês depois que terminou o curso, esse certificado chega via correio para vocês, tá? Um certificado em papel mesmo. E esse certificado, minha gente, ele só é válido se você tiver o nome completo e o RG correto. Não adianta mandar nome artístico, eu não gosto daquele sobrenome, eu vou pôr só esse. Não, esse certificado não vai ter validade. Vocês têm que ter o nome completo, igualzinho consta no RG de vocês, tá? Isso é uma coisa importante. Bom, vamos dar uma olhadinha lá na plataforma, como é que funciona? Eu vou pôr aqui um exemplo de curso para vocês verem, tá? Olha lá. Então temos aqui o curso de som, tá aqui, e assim mais ou menos como funciona a plataforma. As aulas, eu tenho informações adicionais do curso, o fórum, o chat e lista de avaliações, certo? As aulas vão estar divididas aqui, cada uma com um nome, uma introdução, aula ao vivo, e os conteúdos das diversas aulas. Eles não aparecem aqui para mim porque essas aulas não estão publicadas ainda, tá? Elas vão ser publicadas na medida em que o acesso for liberado depois que acontecer a aula ao vivo, tá? Então vamos pegar o exemplo aqui dessa aula 1. Essa aula 1 vai ter alguns conteúdos. O roteiro da aula, que é algo muito parecido com o que eu mostrei agora para vocês, aqui, esse roteiro que a gente estava olhando. Um material de apoio, que é um texto escrito. Essa avaliação, que é uma avaliação de engajamento. A avaliação, que é um exercício prático. O aluno vai ter... vai dar início a essa avaliação, pegar no tópico seguinte o material de trabalho para essa avaliação, e depois que ele realizar, enviar. Então é uma avaliação que a gente chama de upload. Além disso, essa aula ainda vai ter alguns materiais complementares, algumas coisas que foram discutidas na dinâmica ali da aula, né? Que cada aula vai ter a sua dinâmica diferente, né? Por isso que também um curso sincrônico, né? A aula 1 da turma que começa hoje, por exemplo, não vai ser igual da aula, a mesma aula daqui 3, 4 turmas. Então os materiais vão variar aí, né? Um pouco entre a gente, tá? Basicamente isso. Não tem segredo, a gente tem um fórum aqui do curso, também tem esse fórum tem tópicos para cada uma das aulas, tem chat, tem as informações dos professores, né? Aqui ainda não tem nenhum tutor, mas vocês vão ter a possibilidade de mandar e-mail aí para os professores. Não tem segredo, assim, ela é bastante intuitiva. Então acho que é um pouco isso, acho que eu respondo aqui as principais dúvidas, né, que apareceram aqui pra gente. Alguns de vocês eu vou continuar tendo bastante contato, porque a gente vai ter a aula no curso de som. E os demais eu desejo aí um bom curso com os seus professores, uma boa trajetória aí nessas semanas de aula, e muito obrigado pela atenção de vocês.